Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a vocês, jovens. Nós estamos acostumados, com toda essa comunicação que nós temos à nossa disposição, jornais, a mídia, hoje a mídia eletrônica principalmente, que está a uma distância de um palmo de mão, literalmente, E a gente tem acesso a tantas notícias, tantas informações negativas, crimes, que fazem parte do nosso cotidiano, é inegável, não se pode fechar o olho e simplesmente dizer que isso não existe. É a realidade do nosso estágio evolutivo. Mas se nós olharmos para trás, muitas vezes na atualidade a gente acha que as coisas, cada vez estão pior. Não é bem assim. As coisas têm evoluído. A evolução ela é uma espiral, ela não é uma linha reta, contínua, exata, mas é mais como se fosse um redemoinho, em que as lições, elas viram e mexem, elas retornam para um aprendizado em caráter diferente, num ângulo diferente de visão. Mas como uma espiral, como uma mola, ela vai subindo, mesmo quando retorna. Quando esse círculo retorna, já não está aquele mesmo nível anterior. Se nós olharmos 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, a região da Mesopotâmia, que é essa região lá das Arábias, onde nós estamos acostumados, a Palestina, ali próximo, acostumados com tantas guerras na atualidade, como hoje, no passado, possuía 2 rios muito importantes, mais do que hoje. Porquanto as populações ainda tribais necessitavam de se alimentar. Iniciava-se uma agricultura rudimentar ainda. E vira e mexe, em determinadas épocas, as geleiras da região da Armênia se desprendiam e inundavam aquela região toda. Aos olhos vistos dessa situação climática que se repetia de tempos em tempos, Um verdadeiro dilúvio aos olhos dos sumérios que ali viviam. Surge o conto, as ideias do dilúvio universal. A ideia da construção da arca é uma história sumeriana, está lá presente na cultura suméria, que vai ser narrada para nós através de Moisés no Velho Testamento. A Suméria, por volta de 3.700 anos, já tinha as suas cidades, as suas primeiras aldeias constituindo. A necessidade de criar diques para conter as enchentes que aconteciam de tempos em tempos, unem as aldeias locais, começam a se organizar como uma comunidade. Aquela necessidade daquele cataclisma faz com que eles passem a raciocinar de forma mais coletiva. Disto resulta que, à medida que eles se unem, constroem coisas maiores, a agricultura se aperfeiçoa, surge a necessidade com a agricultura de se manter naquele local, de relações, de leis que estabeleçam uma relação harmoniosa entre uns e outros. Surge a figura dos primeiros líderes das aldeias, os líderes tribais. Começa a surgir cidadelas. Entre essas cidadelas começa-se a necessidade de uma determinada região, uma cultura, em outro tipo de cultura, a troca de alimentação entre eles a fim de suprir as necessidades em comum. O comércio surge no meio disso tudo. Começa a ver, por causa lá daqueles cataclismos, aquela mudança obrigatória, aquela mudança forçada, não voluntária, um aperfeiçoamento inigualável. Mas não é fruto ou exclusividade, melhor dizendo, de uma região em comum. Paralelo a isso, um pouco mais longe, o rio Nilo também, com as suas enchentes, faz aquele povo ao redor se aglomerar, começar a necessitar de entender quando há enchentes, quando há chuvas torrenciais.
aperfeiçoa-se os cálculos, a observação, à sua volta, a astronomia começa a dar os seus primeiros passos. Opa, diante de tal lua, tal chuva, tal enchente. Os primeiros cálculos abstratos matemáticos, e começa-se a florir, já anterior a 4.000 anos antes de Cristo, a civilização egípcia. Avolumando-se a população egípcia, surgindo duas regiões denominadas de Baixo Alto Egito. Lá por ano 3200, surge o primeiro faraó que unifica e forma o primeiro império egípcio. Paralelo a isso, na Mesopotâmia, no ano de 2500, surge uma nova civilização que adentra, porque com o surgimento dessas organizações, das terras férteis, da agricultura, também surge uma situação, a ambição, a inveja, a necessidade de tomar do outro o que lhe pertence. Então as civilizações daquela região, do Tigre e do Eufrates, são constantemente invadidas por civilizações diferentes. Numa guerra, num combate, mulheres, crianças são mortas, homens escravizados, mulheres são violentadas, crianças. É o sistema, o contexto, o conceito brutal que impera em nós que lá estivemos em algum determinado momento, através de vidas sucessivas. Mas nessa mudança involuntária, que ali persiste, através agora de guerras, de violência física, há uma troca entre culturas. Porque aonde em determinada cultura se desenvolve certos conceitos e avanços, na hora de impor a sua cultura, você acaba assimilando também. Aqui foi perdedora. Há um escambo de trocas intelectuais, culturais, sociais muito intensa nesse período. Uma evolução fortíssima se encaminha. Surge então o primeiro Império Babilônico. Hammurabi estabelece firmemente, com muita violência, com muita imposição, o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Talvez vocês conhecem através das escrituras da Torá, né, da Bíblia, para o cristão. Que não é uma lei criada por Moisés que ali se encontra, mas na realidade é uma lei já existente no ano 2500 a.C., estipulada por Hammurabi, este imperador babilônico, assírio. O povo assírio então desenvolve as bigas, aquelas bigas que vocês veem romanos, gregos utilizar posteriormente, surge com os assírios nessa época. Porque eles percebem que com um cavalo, com a biga e mais um arqueiro em cima, eles eram imbatíveis. E começam a alastrar o seu império como nunca havia se visto naquela região. Ainda assim, o intelecto, mesmo usado de forma violenta, impositiva, se alastra, se expande. Tecnologias surgem. Caem os impérios, nada dura eternamente. Nessa vida, tudo é muito passageiro. É preciso ponderar muito o que vale a pena nós realmente cultivarmos. O que vale a pena nós lutarmos para termos quais as consequências dessas nossas ações. Até que ponto isso realmente é importante na nossa vida. Porque nada dura. Nesse tempo, vai se desenvolvendo e surge, mais à frente, nesse patamar, agora novamente na civilização egípcia, que já entre o ano 3000 e 2000 a.C., surgem as pirâmides, fantásticas construções, mostrando a matemática da engenharia civil que esse povo desenvolveu 5.000 anos atrás. É muito tempo. No ano
de 1300 a.C., assume o poder da civilização egípcia Amenhofe IV. Nesses 2000 anos que a civilização foi se juntando, se organizando como sociedade, surge já desde lá de 2000, 3000 anos antes de Cristo, essa sensação, esse pensar de que existe algo a mais. Que essas inundações, essas tempestades, muitas vezes, são causadas pelos deuses. O conceito do Deus antropomórfico, que é uma figura de uma pessoa, feita à sua semelhança, como se diz. Se tem a ideia de que os deuses são pessoas que corporificam a forma humana, possuem emoções humanas, amor, ódio, raiva, bondade, e tudo que pode ser do padrão humano. E que o ser humano estaria na civilização assíria ali para glorificar os deuses e, através dos seus templos, mantê-los calmos. Surgem os zigurates, que são aquelas torres, pirâmides enormes de templos com escadarias. A mais famosa, talvez vocês conhecem como a Torre de Babel, criada na capital Babilônia por Nabucodonosor, os famosos jardins suspensos da Babilônia, já no ano 600, 700 a.C. E esse grupo ali que se forma sacerdotal, já temos ali comércio interagindo entre povos, guerreiros, surge a necessidade de se criar um exército próprio, surge a figura do rei, e ele vê que, poxa, é preciso manter um exército constante para defender as cidadelas. Os sacerdotes também, a fim de ter as suas necessidades mantidas, estipulam que há um percentual da alimentação, da agricultura, que serve destinada aos deuses, claro, e passam a ter um poderio. Não é de hoje que o historiador sabe que os faraós egípcios e os sacerdotes, o agrupamento dos sacerdotes egípcios viviam em constantes conflitos internos. Quando Amenhofe assume o seu reinado como faraó, após seu pai falecer, ele dá um golpe muito grande no grupo sacerdotal. Talvez ele atira no seu próprio pé, como a história vai nos dizer. Ele estipula, como todas essas civilizações ali colocadas são politeístas, acreditam em vários deuses, que não há mais vários deuses. Há um único Deus, Atom. Atom, que é o Deus Sol, que está acima de todos. Até então não havia uma hierarquia bem estabelecida no egípcio, e em outras que ali haviam. Os etruscos, lá na Itália, que vão dar origem posteriormente aos romanos, já tinham suas divindades por terem assimilado a cultura grega de muitos deuses. Já lá nos etruscos já falavam em 3 divindades que separavam suas forças. Encontramos as 3 divindades também presentes na Índia. Encontraremos no cristianismo também as 3 forças que formam a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, que é nada mais assimilar a cultura desses antepassados, não é uma criação nova. Como a igreja cristã foi extremamente formada e estipulada nos conceitos romanos, posteriormente, com o Império Romano, nada mais natural que assimilar esses conceitos. Os romanos, ao dominar os gregos, estipulam os gregos como os professores de seus filhos, devido ao avanço social e intelectual que eles os tinham. Lembremos de Sócrates e Platão, os pais da filosofia. Inigualáveis, talvez até hoje, no campo filosófico, onde a filosofia se estipulava, na verdade, conceitos do que é virtude e do que são vícios. A ética e a moral estavam entrelaçados com os questionamentos filosóficos, com o pai Sócrates e seu maior discípulo, que era Platão.
Então, muitos conceitos que nós trazemos são as trocas culturais de outrora. Não são novidades. Não são exclusividades de um povo. É só lembrarmos que os hebreus, durante muitos séculos, viveram junto aos egípcios. Adquiriram o politeísmo, a crença em vários deuses. O monoteísmo e a lei anteriormente falada de Hammurabi, olho por dentro, presente nas falas, nas escritas de Moisés, nada é mais natural, porquanto Abraão, o patriarca do judaísmo, dos hebreus, ele era da região de Ur, cidade sumeriana acadiana, onde havia estipulado a lei de Hammurabi. Isso não denigre de forma alguma a nossa crença religiosa que a temos neste momento, nesta vida, que é o cristianismo. Porque se tivéssemos nascido na China, possivelmente seríamos confucionistas ou taoístas. Talvez jamais ouviríamos falar sobre cristianismo, dependendo da região que morássemos. Se tivéssemos nascido na Índia, talvez poderíamos ser budistas, janaístas. O importante é nós termos uma capacidade de discernimento, de bom senso, para analisar aquilo onde estamos inseridos. Porque as doutrinas religiosas, muitas vezes, foram muito bem estipuladas, fundadas, explicadas pelos seus fundadores iniciais, mas deturpadas. Quem de nós, na atualidade, poderia dar aval, sabendo realmente, espíritas que somos, estudiosos do Evangelho, na sua pureza moral, poderíamos dar aval aos cristãos, que se diziam cristãos no passado, e que praticaram as cruzadas? Ninguém de bom senso na atualidade poderia fazê-lo. Ou nas inquisições, em que porque de repente uma pessoa tinha uma prática filosófica, religiosa diferente, e mesmo que eu fosse o que nós conhecemos ou denominamos de práticas com intenções perniciosas, que querem o mal de outro, ainda assim, quem de nós enforca a vizinha fofoqueira? Ninguém faz mais isso. Mas no passado fazíamos. Éramos implacáveis, não aceitávamos. Mas o que nós fazemos a outrem, nós devemos experimentar não exatamente igual, não é necessariamente igual. O karma é um conceito, é uma palavra hindu que nós assimilamos no meio espírita, mas que dá a conotação equivocada, como fazem os muitos religiosos na Índia, que é o sistema de castas, que acredita que uma pessoa que nasceu pária, que é uma criação humana, ninguém nasce pária, é um conceito humano, é um agrupamento étnico, mais sociológico, se define que o pária é intocável, porque ele é impuro. E se ele nasceu ali impuro é porque ele deve sofrer aquele preconceito social, porque ele está pagando suas dívidas. Ora, apenas uma mera jogada para se manter alguns no poder e não sofrer algum tipo de invasão, como outrora se invadia cidades, mas agora não são mais cidades, são posições sociais. Nós vivemos em constante evolução, em constante mudança, mas nós estamos no meio do jogo. Sabe quando estamos jogando xadrez e a jogada é nítida, mas a gente não percebe porque está ali, no meio do alvoroço, e quem está fora, meu Deus, como é que não consegue ver? O que é 30, 40, 70 anos de vivência? Diante de 5.000, 7.000 anos de civilização que nós conhecemos, bendito. Porque o ser humano, o homem sapiens sapiens, pelo menos de 150.000 a 50.000 anos já de existência. O que é 5.000 diante de 50? Não é nada. E o que é meramente os nossos últimos 100 anos diante desses 5.000?
uma fração pequenina. O que nós achamos certo hoje e errado, no passado era diferente. O que era certo e errado para um tribal, para uma pessoa que vivia no passado? Alexandre o Grande, quando assume o seu posto como imperador, que havia unificado através de batalhas as cidades da Grécia, que eram cidades-estados, cada cidade independente, não havia uma unicidade. O primeiro ato dele foi mandar matar o seu primo, que era da linha sucessória, para ele não correr o risco de ser apunhalado pelas costas. Em seguida, mandou matar todos os outros príncipes que haviam pela Grécia. Posteriormente, já com o império estabelecido, tendo ele derrotado o grande império persa de Ciro, que havia fundado, que era Dario, agora terceiro, que ali se encontrava, em uma festa de confraternização, com o bom e velho vinho, o seu general, o braço direito, que lhe havia salvo em alguns momentos dos combates, cai na bobeira de criticar o imperador, e imediatamente Alexandre manda matá-lo, impiedoosamente. Era o contexto da época. Era a realidade. É brutal aos nossos olhos. Mas Alexandre tinha uma coisa interessante. Muitas cidades que ele não mandou exterminar completamente, ou sacar, aquelas que ele gostava, porque Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, o filósofo, discípulo de Platão. Coitado se não fosse, né? Em muitas cidades ele mantinha a cultura local. Ele deixava pessoas do local serem o seu chefe. Sabe aquela história que aquele vizinho que rouba todo dia alguma planta da tua horta, ou aquela maçã que está no teu terreno, alguma fruta, e aí você não sabe mais o que fazer e tem a brilhante ideia: olha, vizinho, eu tenho que trabalhar durante o dia, mas estão roubando a minha plantação. Eu vou deixar a chave da minha casa com você. Cuida para mim, por favor, para não deixar ninguém mais assaltar. Eu confio em você. E aí nunca mais ele rouba, porque se sumir, como é que vai ser? Então Alexandre teve essa ideia, essa sacada, ele fez isso. E foi assimilando várias culturas. E nesse grande império que ele teve, as trocas culturais foram muito intensas. As guerras inúmeras, desde Hammurabi, o Império Babilônico, o Império Assírico, depois a Pérsia. Aí nós vamos ter os gregos perdem para os romanos, o grande Império Romano. Os romanos perdem para Átila, o Huno. A China já é um império desde 200 anos antes de Cristo estabelecido, mas cai na mão dos mongóis, que constituem o maior império no ano de 1200, 1100, já estabelecido. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, quando assume o poder, estabelece na China e assimila a cultura chinesa. Então as trocas são constantes na evolução humana. As guerras são terríveis, mas quando o nosso livre-arbítrio não está desenvolvido, que nós não escolhemos a mudança de forma voluntária, a vida é lei de progresso. Estabelecem-se, através de uma sincronia incrível, fora da nossa capacidade de raciocínio humano, trocas obrigatórias. Aqueles, de repente, ambiciosos, se tornam, não por vontade de espíritos superiores, mas por causa do nosso padrão moral, da nossa realidade, da nossa necessidade de sentir na pele o que nós praticamos com outrem, são instrumentos da nossa própria evolução. Nós acreditávamos que a Terra era plana, que havia uma grande redoma de vidro, que era o céu. As estrelas estavam fixadas ali como pontos de luzes. Nem imaginávamos que eram planetas
ou estrelas, eram pontinhos de luzes. Então, 1500 anos depois, começa a surgir algumas pessoas que começam a questionar isso. Vem Copérnico, Kepler, surge Galileu Galilei, falando que, olha, a Terra gira, na verdade, ao redor do Sol, e não o contrário, o Sol gira ao redor da Terra. Não somos o centro do universo. Surge a Reforma, Lutero então estabelece que a religião, no caso europeia principalmente, que era cristã, deve ser dita na língua que as pessoas possam entender, que até então era o latim, incompreensível aos povos comuns. Lembra o passado, quando em 600 a.C., Siddhartha Gautama estabelece as diretrizes do budismo. Mahavira estabelece as relações do jainismo na Índia, que até então os sacerdotes, os brahmanes, falavam em sânscrito, língua oficial, mas não era o dialeto comum, não se entendia. Buda e o jainismo falavam o dialeto da população para eles compreenderem. Por isso se disseminou na época. Nos lembra 2000 anos depois, né? Lutero fazendo isso dentro do cristianismo. A necessidade de agora fazerem escritas religiosas compreensivas à leitura do povo em comum, mas como no manuscrito? Antes disso surge a invenção de Gutenberg, a imprensa. Então agora é possível, de forma rápida em relação, né? Claro, o que era até então manuscrito nos mosteiros, a possibilidade de se expandir, de levar o conhecimento à população que, não há muito tempo atrás, 99% analfabetos no mundo. Começam a surgir os primeiros passos da ciência. Até então, a medicina, a pessoa com problemas mentais, cognitivos, sofria choques em água, era perfurado o seu crânio a fim de sair de dentro dele a entidade perversa que estava lhe prejudicando. Essa era as técnicas aceitáveis naquele tempo, que para nós são ridículas hoje, com o conhecimento que temos. Nós mudamos muito. Surge, portanto, um pouco mais à frente, figuras como Mesmer, que começa a introduzir o magnetismo como uma forma de cura, a energia biomagnética. Surge mais tarde Charcot, que introduz na medicina o hipnotismo, com antecessores, não sendo ele o pioneiro, mas sim nesta área em específico. Freud, que estipula sua psicanálise, e tantos outros, que surge aos pouquinhos o que? Uma medicina nova, psicologia. As pessoas possuem necessidades, possuem problemas emocionais, até então ignorados totalmente. Eram considerados ou alguma influenciação perniciosa. Não muito tempo atrás, na Idade Média, nós comíamos pão embolorado e as pessoas morriam, não se sabia-se por quê. Isso era comum. As necessidades, né? O cocô e o xixi eram feitas ali na frente da casa. A noites frias se tinha um caixãozinho, uma caixeta de madeira embaixo da cama que se fazia ali mesmo e ficava no quarto. Imagine. O banho era escasso, não era todo dia. Aliás, algumas regiões na atualidade ainda não é todo dia. Nós somos bastante assíduos aqui no Brasil. Escovar os dentes, isso não existia. Uma dor do dente era arrancar o dente. Então tinha muito banguela. É verdade.
Ratos era comum terem, não se associava isso a doenças. Até o surgimento terrível da peste negra na Europa, que dizimou um percentual da população elevada. Surge as primeiras obras daí, de Tesla, de Thomas Edison, que trazem os conceitos de eletricidade, Faraday. Em 1700, o vapor, que traz uma revolução imensa, a Revolução Industrial na Inglaterra. Porém, na China, já no ano de 3000 a.C., já havia pequenas fabriquetas nessa época, voltadas à produção de cerâmica. Nós voltamos numa espiral constantemente para aprendermos novas facetas que necessitamos. Constantemente. O iluminismo surge ali, 1700 à frente, e traz uma gama de filósofos que até então não existia, porque era proibido pensar diferente. Mas nós só conhecíamos a Europa, a China era repleta de filosofia, a Índia. Na América não ficamos atrás. Já há 2000 anos antes de Cristo, os Olmecas estão presentes como uma civilização bastante avançada, formando seu império. Deles, posteriormente, surgem os maias, tão bem conhecidos, né? Mas pouco estudados. Nós conhecemos só pelas famosas profecias dos maias, que não era bem assim. O mundo está aí, continua a girar. Os maias desaparecem, mas não completamente. A sua cultura vai passando, vai influenciando outros. Os toltecas, posteriormente os astecas, por fim os incas, o maior império das Américas. Com conhecimentos de matemática, do zero, de irrigação, de astronomia. Os pontos de espíritos que vão surgindo, vão reencarnando e trazendo essa evolução são variados pelo mundo. É fabuloso, se você parar para pensar. Aonde vamos parar? Muitos agora, nesse momento, ficam preocupados com a catástrofe da energia nuclear, usada de forma bélica, natural, e deve ser sempre preocupante. Como não, né? Mas será que chegamos até aqui para isso? Claro, temos o livre-arbítrio. À medida que evoluímos, que compreendemos as abstrações filosóficas morais, nós temos mais responsabilidade sobre os nossos comportamentos, como agimos com o outrem. Nós já não temos mais tanto, graças a Deus, pelo menos para nós, costumamos reclamar muito no Brasil, mas nós não temos mais as invasões como ocorrem, porque o planeta tem muitos mundos, em épocas diferentes. Vá viver na Palestina, onde a cada momento uma bomba pode ser o seu fim. Mas é claro que a civilização atual, ela carrega em si as consequências da sua indiferença do passado. Porque em algum momento nós criamos essas situações. Mas o mal não está em si nas coisas. Não está no império do passado, no império da atualidade. Não está, e é impossível de estar, nas interações sociais, sejam por interesses próprios, seja por alguma forma de caridade que o seja. Sempre há trocas de energia, sempre há trocas de conhecimento, de comportamentos, de cultura. Isso é positivo. Isso sempre vai acrescentando mais nessa mudança que necessitamos. Nós vamos nos aperfeiçoando, e a tecnologia que está aí cada vez vai modificar mais. O que são os últimos 20, 30 anos? O que é o século XX em tecnologias, as mudanças ocorridas? Porque nem sempre o
computador surgiu e se aperfeiçoou realmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros que lá surgiram. Mas não é necessário a violência sempre para a evolução. Lá no passado, certos cataclismas geraram a união, a necessidade de se ajudar mutuamente. Muitos, claro, após as guerras, pegam as tecnologias e têm interesse em desenvolvê-las, desenvolve, claro, por um comércio, por uma necessidade própria de mercadológica, mas que o seja é muito melhor do que a lança enfincando no peito do irmão no passado. É uma evolução também. É preciso dar o tempo ao tempo. Se levamos mais de 3.000 anos para chegar agora nesse momento e trocarmos a lança, às vezes ainda pelo dinheiro que é perecível, pelo vil metal, como se diz, mas necessário ao sistema que criamos, que é um sistema criado pelas nossas relações sociais. Ainda assim, nós vamos dar os passos à frente. A tecnologia agora, nesse momento, há protótipos. Temos um vidro nos Estados Unidos, na Colômbia, que ele é mais resistente que o aço. Um aglomerado de cientistas, Estados Unidos, Coreia do Sul e China, desenvolveram uma fibra que, torcendo, gera energia elétrica, na qual eles pretendem usar em roupas high-tech, a fim de gerar algum campo que já existia, mas com uma competência muito melhor. O grafeno, que é um material novíssimo, que vai revolucionar o nosso cotidiano no futuro, agora, recentemente, a Universidade de Singapura conseguiu fabricá-lo em uma escala de centímetros. Até então, só se conseguia em milímetros. Não havia tecnologia para isso. Uma bateria de nitrogênio já se estabeleceu em laboratório, ainda não aplicável no campo econômico, mas que capta o nitrogênio, um elemento mais presente na nossa atmosfera, e o transforma em energia elétrica. Nós temos um metal criado em protótipos de laboratório, ainda não viáveis comercialmente, pelo custo, mas um metal que flutua no mar, na água, possibilitando no futuro termos navios que não vão afundar. Há uma gama enorme de protótipos tecnológicos surgindo, os nanotubos que permitem criarmos e manipularmos a onda eletromagnética. A possibilidade agora, recentemente descoberta em laboratório, que o supercondutor pode sim ser conseguido em temperatura ambiente e não no zero absoluto, possibilitando no futuro não haver desperdício nenhum de energia, de ter os supercondutores, os supereletroímãs, que vão revolucionar, com certeza, a forma como nós interagimos no mundo. A internet, sem dúvida, o celular, sem dúvida, instrumento belíssimo que pode ser de aprendizado intelectual. E tem revolucionado as relações sociais. É estranho ainda, é um laboratório muito novo. Está cheio, claro, de problemas. Porque nós ainda não mudamos completamente. Estamos no processo, elaborando o interior. Nós ainda encontramos, então agora nesse momento, nessa interação social que o sistema nos permite, a grande rede, pessoas intolerantes, extremistas. Encontramos o crime organizado utilizando-se da rede para os seus malefícios. Encontramos a pornografia infantil, os leilões de crianças por aí, sem dúvida. Mas também encontramos a união, como a Primavera Árabe, em que a população se reuniu através da internet para depor um ditador, para tirar um ditador. É que nós ainda temos muitos vícios dentro de nós. Mas esses vícios a gente só conhece quando as circunstâncias possibilitam.
Se uma pessoa está com câmeras ao seu redor constantemente, ela não vai roubar o de outrem, porque ela sabe que está sendo vista. A circunstância não permite. Isso não quer dizer que ela não tenha este vício dentro dela, este conceito incorreto. Quando as circunstâncias, e aí que está, nós temos que ter, quando se dá poder a uma pessoa, liderança a uma pessoa, você vê o caráter dela. Porque aí muitas vezes o ego inflama e ela quer mandar em vez de liderar. Ela quer impor em vez de entrar numa comunhão de pensar. Ninguém pode fazer um retalho, uma concha de retalhos de ideologias, de conceitos. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Às vezes é assim e será assim. Não se chega a um denominador comum. Mas qual o problema disso? Mas nós fazemos problema quanto a isso. A intolerância ainda é uma fagulha, um vírus forte no nosso coração ainda. Impera muito dentro de nós. Mas percebam que nós necessitamos da mudança, e a maior mudança é a vida. É a morte. É o renascer. A reencarnação nos permite abandonarmos conceitos cristalizados dentro de nós, para recomeçar um ciclo diferente. Que por mais que nós nos intelectualizemos numa vida, muitas vezes um conceito que nós somos criados vai ter a sua influência. Nós podemos reduzi-lo. Alguns, poucos, conseguem superar. Mas muitos de nós tentamos fazer uma concha de retalhos entre o novo conceito e o velho que eu tenho. Tentando juntar os dois. Então sempre vai ficar uma interpretação do velho com o novo. Ou negamos ele completamente. Não, isso não é possível. Porque não é assim que eu aprendi. Não é assim que a vida funciona. Ah, não é assim, não é assim, não é assim. Não, 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 não. Eu aprendi que é assim no campo religioso. Eu aprendi que é assim na vida profissional. Eu aprendi que para ganhar dinheiro eu tenho que ser esperto. Eu aprendi que para ganhar dinheiro eu preciso sangrar as mãos. Pode estar um certo, outro errado, ambos certos, não importa. A questão não é essa que eu quero que vocês agora pensem. É como nós ficamos cristalizados, agarrados com esse conceito. É difícil. Pode ser, não precisa ser um conceito moral. Muitas vezes, por exemplo, o conceito de que ela é minha esposa, ela tem que me obedecer, como se fosse um objeto. Não muito tempo atrás era assim. Como mudou? Mas algumas culturas no Brasil ainda é assim, impera. A própria mulher tem a necessidade de ficar submissa, porque ela foi ensinada dessa forma em algumas culturas. Nós temos que compreender que aquela pessoa não consegue modificar o seu conceito. Às vezes não consegue nessa vida, às vezes consegue, mas muito pouco, ou às vezes precisa de muito tempo. Nós somos diferentes uns dos outros. Então aí vem a morte e a nova vida. O esquecimento do passado. Muita gente me pergunta nos cursos, não era mais fácil a gente lembrar das outras vidas? Não seria mais fácil para todo mundo acreditar, então, que realmente nós sobrevivemos? Que Deus então existe? Mas você ficaria preso aos conceitos do teu passado. Como evoluir daí? Quantas pessoas desenvolvem um intelecto excepcional, mas continuam a ser moralmente as mesmas? Precisam esquecer essa vida e recomeçar de novo, todos nós. Porque não é só uma questão de certo e errado, é uma necessidade de experienciar e abranger outros ângulos de visão diante da vida. Isso é primordial para o aprimoramento humano. E através dessa... Mas não se perde, a gente traz essa bagagem na forma das tendências, das capacidades emocionais. Porque quando você olha, lembra daqueles grandes espíritos que vieram com trabalhos caridosos, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, líder da Índia,
que não aceitava violência contra os ingleses, mesmo os ingleses sendo extremamente arrogantes e preconceituosos para com os indianos. Você vê que há algo além da vida presente. É uma força que nos assusta. Nós chegamos a achar que não, uma pessoa assim não existiu, porque foge da média de todos nós. Ou pessoas excepcionais como Albert Einstein, cujas teorias, porque não havia instrumentos de comprovação, estão sendo todas comprovadas na atualidade. Essa capacidade intelectual acima da média. Stephen Hawking, que apesar do seu corpo ali defeituoso, deficiente, é uma mente excepcional, esse físico. Então percebam que mesmo Mozart, com 4 anos de idade, sua sinfonia, a bagagem espiritual fica, mas é necessário uma limpeza mental para que a mudança realmente surja dentro de nós. Que a gente cresça, amadureça, se torne uma pessoa melhor. Como evoluir? Como poderíamos chegar nos direitos humanos? A criança não era uma criança, não havia esse conceito. Logo era casada, prática comum nos tempos antigos. Casamento entre crianças ou com adultos. A mulher como um objeto, os haréns, a poligamia. Mas nós fomos aperfeiçoando graças a essa grande lei chamada reencarnação, que nos possibilitou nos tornar mais sensíveis. Claro que há pessoas em graus diferentes neste mundo. Se nós estamos aqui refletindo sobre o nosso proceder, nós estamos um passo à frente já. Há aqueles que não titubeiam em matar outra pessoa, de tirar uma vida. Mas nós temos nossas falhas. Muitas vezes, nós temos uma sensibilidade de amar os animais, como na atualidade. De abraçarmos e defendermos e querermos ajudar todos os animais que estão aí de rua, indefesos. Muito nobre. Mas quando uma pessoa pensa diferente disso, e que ela pratica, naquele momento, erradamente alguma violência com o animal, nós não vamos educá-la. Nós a condenamos, nós a xingamos, nos tornamos verdadeiros monstros. Nós não somos capazes de perdoar o erro do outro. Nós somos capazes de amar, na atualidade, um animal frágil, indefeso, mas não conseguimos perdoar um ser humano. Não conseguimos nos preocupar com o ser humano. Falamos em ecologia, em ecossistema, mas esquecemos que nós, seres humanos, estamos inseridos nesse ecossistema, nessa ecologia. Não somos à parte. Não somos um vírus que está matando o planeta. Nossas atitudes, sim, estão prejudicando, mas vão prejudicar a nós mesmos nas vidas sucessivas que teremos. Nós estamos inseridos em tudo isso. Nós precisamos aprender a sermos tolerantes. Nós não podemos escrachar uma pessoa no Facebook. Não podemos tornar a vida dela um inferno. Por que, como dizia o Cristo, se nós só amarmos aqueles que são iguais a nós, se não amarmos os nossos inimigos, que diferença fazemos dos outros? Que diferença fazemos dos fariseus, que gostavam deles entre si, mas detestavam os que pensavam diferente, os samaritanos? As pessoas são diferentes, pensam diferentes. Podem até agir equivocadamente. Nós devemos sim corrigir, não devemos aceitar o errado que nós achamos que é, mas não podemos nos cristalizar em códigos fixos do que é certo e errado. Porque o que é certo hoje talvez não seja tão certo aí num futuro breve, diante da perspectiva que teremos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana, tá?